Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19, até o final desse capítulo, até o versículo 31. Nós estamos numa série de mensagens com o tema O Deus dos Recomeços. E nós vimos um pouquinho sobre a vida de Josué, né? Estudamos na primeira mensagem, Josué capítulo 8, após uma derrota amarga contra o povo de Ai, e aquela derrota foi experimentada pelo povo de Deus por conta do pecado, de coisas escondidas, coisas condenáveis, e aí o povo de Deus não conseguiu resistir a um povo tão pequeno, depois de ter vencido Jericó, e Josué então não entende aquele momento, e diz: Senhor, o que é que os povos vizinhos vão dizer? O Senhor tirou a gente do Egito, e nós vamos ficar aqui no meio do caminho. E aí o Senhor diz: Josué, o povo de Israel pecou, há coisas condenadas, e a Bíblia diz que quando aquelas coisas condenadas foram retiradas, o furor da ira de Deus foi afastado. E aí a palavra do Senhor diz, que o Senhor disse a Josué no capítulo 8, se levante novamente, não temais, eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, os seus valentes, vocês vão vencer. Ele experimentou um recomeço, quando a ira de Deus foi afastada, a graça de Deus se estabeleceu. Da mesma forma acontece conosco, quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, a ira de Deus é afastada, e nós experimentamos um recomeço, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Na segunda mensagem, nós refletimos sobre Davi. Davi tentou levar a Arca da Aliança para Jerusalém, para ser uma grande celebração, e ele diz: olha, nos dias de Saul nós não nos valemos da arca. Ele reúne todo o seu exército, ele reúne todo o seu staff, mas ele se esquece de consultar ao Senhor. A Bíblia diz que quem deveria transportar a Arca da Aliança eram os levitas, nas laterais da arca existiam algumas argolas, algumas varas foram confeccionadas, e os levitas deveriam transportar a arca sobre os seus ombros. Mas a Bíblia diz que Davi teve uma ideia que veio dele mesmo, do seu coração, um desejo: olha, que seja uma festa, eu vou comprar um carro novo, E a Bíblia diz que os bois tropeçaram, Uzá foi estender a sua mão para segurar a arca e morreu na presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia, lamentou, e ele ouviu uma notícia de que a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom durante 3 meses, e aquela casa foi abençoada, e aquilo despertou em Davi um caminho de recomeço. Ele percebeu que Deus não estava matando todas as pessoas, o que aconteceu foi fruto de desobediência, de falta de zelo pela palavra do Senhor. Deus não governa por emoção, Deus governa pela sua palavra. Nós não devemos andar segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que Deus revela na sua palavra, tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa caminhada nesse mundo. Nós precisamos firmar as nossas vidas na palavra de Deus. E Davi, na segunda tentativa, agora ele entra em Jerusalém, os levitas levam a arca, e é uma grande festa, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. Muitas pessoas ficam lamentando o que aconteceu, e ficam presas ao passado, porque não creem na graça de Deus. Há um Deus que restaura, há um Deus que renova, há um Deus que dá uma nova oportunidade, baseado na sua graça, baseado na obra de Jesus Cristo. E nessa manhã eu quero continuar pensando sobre esse tema, o Deus dos recomeços, e hoje eu quero ler João 20, a partir do verso 19, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto,
lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Eu quero pensar nessa manhã sobre a paciência de Deus com os que duvidam. A paciência de Deus com os que duvidam. Interessante nós percebemos, irmãos, que há um princípio muito importante no Novo Testamento, que é o princípio da reunião da comunidade cristã, do ato de congregarmos, de estarmos reunidos como congregações locais para adorarmos a Deus e para sermos encorajados através da palavra e da comunhão. Em Hebreus capítulo 10, no verso 25, nós vemos isso: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É uma realidade que Deus usa para o nosso fortalecimento. A nossa conversão, a nossa salvação, ela é pessoal, mas a partir do momento que nós somos regenerados, diz a Escritura, que nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, e nós passamos a fazer parte da família de Deus, da comunidade cristã, do povo de Deus, e esse povo é chamado a se reunir, esse povo é chamado à comunhão mútua. Nós temos os mandamentos da mutualidade no Novo Testamento, que é expressado naquela expressão uns aos outros, orai uns pelos outros, ou mutuamente, encorajai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros. Essa realidade só pode ser experimentada em comunidade. Então a fé salvadora, ela é experimentada individualmente, mas a vivência da fé, ela é comunitária. Nós somos chamados à comunhão. E ainda, na segunda parte do versículo 25 de Hebreus 10, à medida que o tempo se aproxima, o tempo da volta do Senhor se aproxima, mais ainda nós somos estimulados. O texto diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Encorajai-vos mutuamente, façamos admoestações mútuas, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, como é importante essa comunhão? Lógico que nós estamos vivendo um momento diferente na história, mas temos a oportunidade de nos reunirmos aqui presencialmente, e temos tido reuniões durante a semana, e é importante nós estarmos nos encorajando, nos fortalecendo. E é interessante que nós olhamos para esse texto, que se deu no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos,
e eles experimentaram algumas realidades, mas Tomé não esteve reunido com eles. Tomé se privou desse privilégio, dessa bênção, dessa graça de Deus, desse meio de graça que o Senhor usa para nos fortalecer, que era a comunhão. E curiosamente ele vai experimentar a dúvida, né? Ele fica enfraquecido porque ele não estava presente. E eu fico pensando, onde é que estava Tomé naquele domingo, né? Onde é que estava Tomé naquele dia? A palavra diz no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos estavam ali, Tomé era um discípulo, e a palavra do Senhor diz no versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Houve manifestações do Senhor, no meio da comunidade, no meio dos discípulos, e Tomé não experimentou aquelas bênçãos. O que eles experimentaram? Primeiro, eles experimentaram a manifestação da paz de Cristo. O texto é muito claro ao dizer, ao cair da tarde daquele dia, diz o verso 19, eles estavam com as portas trancadas, era um momento difícil, o Senhor, o Mestre, foi rejeitado, foi preso, foi crucificado, e o pensamento é, se fizeram isso com o Senhor, imagine conosco. Eles estão ali, amados irmãos, numa situação adversa, não estão aqui covardemente, eles estão em Jerusalém. Jerusalém não era o local de nascimento deles, eles são galileus, eles estavam ali mesmo com essa dificuldade em obediência, porque o Senhor disse, permaneçam na cidade, não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam em obediência mesmo diante da dificuldade, poderiam se acovardar, poderiam voltar para Galiléia, mas estavam na cidade. E aí a palavra diz, veio Jesus, pôs-se no meio, aleluia. Eu sempre digo, irmãos, que o centro do culto é a presença de Jesus. O que é que identifica uma igreja como uma igreja cristã? A presença de Cristo, a palavra de Cristo. Por que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia? Porque eles adoravam a Cristo, eles serviam a Cristo, eles anunciavam a Cristo. Isso é cristão. Veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Shalom, paz seja convosco. A paz de Cristo manifesta-se em momentos de apreensão e de medo, de receio. Era assim que eles estavam, mas a presença de Jesus se manifesta e traz paz ao povo de Deus que se reúne no seu nome. Amém, amados? Mesmo em adversidades, mesmo com as portas trancadas, mesmo com ameaça, eles estavam em obediência e o Senhor manifestou a sua presença. Eles receberam também a confirmação de que era o próprio Senhor crucificado, com as marcas no seu corpo, que estava diante deles agora ressurreto, aleluia. Versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Imagine, amados irmãos, que experiência maravilhosa. Aquele que foi crucificado agora se apresenta vivo, as marcas estão ali para identificá-lo, para não deixar nenhuma dúvida. Qual foi a reação deles? Verso 20, alegraram-se portanto os discípulos ao verem ao Senhor. A comunidade cristã, quando se reúne na presença de Deus, mesmo em tempos difíceis, recebe a paz e a alegria do Senhor. O Senhor nos alegra com a sua presença, o Senhor nos alegra com a sua palavra. Como é importante estarmos reunidos na presença de Deus, como igreja, como comunidade. Nada vai substituir isso, querido. Eles receberam isso, e é interessante que a partir daqui, a Bíblia vai dizer que o testemunho dos apóstolos passou a ser o testemunho da ressurreição.
Atos capítulo 4, no versículo 33, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Eles foram testemunhas oculares. Eles viram o Cristo crucificado, eles viram o seu sepultamento e eles o viram ressurreto. Eles passaram a anunciar, eles são passaram a ser fontes confiáveis, porque eles viram o que Jesus disse, o que Jesus fez. Eles viram o que Ele prometeu. Ele foi preparando os seus discípulos à medida que se aproximava de Jerusalém. Se você ler Marcos 8, 9, 10, 3 vezes Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, vai ser preso, vai ser crucificado e vai ressuscitar ao terceiro dia. E eles então não têm dúvidas. A fé cristã, ela é apoiada, ela é fundamentada na revelação de Deus e nas evidências deixadas por Ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, diz que o Senhor apareceu a várias pessoas. Chega um momento que ele diz: ele apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 irmãos. Como é que mais de 500 pessoas vão mentir e esse testemunho vai passar para 20 gerações seguintes? Eles são testemunhas oculares da ressurreição. Como foi importante testemunhar naquela reunião, naquele encontro maravilhoso, Jesus se manifestar, trazer a sua paz e mostrar as evidências de que é Ele mesmo, sou eu. O apóstolo Paulo diz que mais tarde apareceu a ele também como um nascido fora de tempo. Eles receberam naquele encontro a confirmação da sua missão no mundo, do seu chamado. Vejam o privilégio de nós estarmos cultuando a Deus como comunidade cristã. A nossa fé é alimentada, a nossa missão é renovada. O Senhor Jesus disse a eles no versículo 21, disse-lhe Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos uma comunidade apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. A igreja foi enviada, amados irmãos. Nós somos um povo para uma missão. Deus manifesta a sua glória nas nações para receber a sua glória, e Ele separou um povo para anunciar a sua glória. Nessa manhã nós cantamos que o Senhor receba a glória que é devida ao seu nome, a honra que é devida ao seu nome. Ele deve ser adorado porque Ele é o Criador, Ele deve ser adorado porque Ele é o Deus Redentor, Ele deve ser adorado porque o Espírito é o nosso Consolador, Ele deve ser adorado pelas suas grandes obras. Ele é o Deus único e maravilhoso. Quando a igreja se reúne para adorar, para louvar, para engrandecer, para refletir na palavra, Deus é glorificado, nós somos fortalecidos. Ele nos deu uma missão de anunciar esse evangelho poderoso, a palavra. O evangelho começa com uma má notícia. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus e rompemos com Ele. Não podemos mudar a nossa vida. Tantas pessoas acham que elas podem mudar. A partir de Gênesis 3, nós vemos várias tentativas de pessoas querendo mudar a sua própria vida. Lá no capítulo 11, os homens disseram: nós vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre cujo topo chega até os céus, e nós vamos tornar o nosso nome famoso. O homem querendo construir um caminho até o céu. Nós vemos pessoas tentando, através da prática da lei, de guardar os mandamentos de Deus, mas falham num só mandamento e se torna réu de toda a lei. Por isso a Escritura vai dizer que nós não somos salvos por boas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. A má notícia é que nós nascemos separados de Deus e não podemos mudar a nossa vida, mas há uma boa notícia: Deus entrou na história através do seu Filho Jesus. Morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida para nos reconciliar com o Pai. No dia 31 agora vamos celebrar mais um ano da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. A história diz que Lutero, ele
enfrentou muitos embates espirituais com o diabo, e num determinado momento da sua vida, Satanás começou a tentar acusá-lo, apresentando uma lista de pecados, dizendo: Lutero, quem é você para se levantar? Você fez isso, isso, isso. E a história diz que Lutero, naquele momento de batalha espiritual, disse para o diabo: eu fiz isso e muito mais. Só que você esqueceu de escrever nessa lista que o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Essa é a boa notícia. Então Jesus diz aos seus discípulos: eu vos enviei ao mundo, vos enviei com essa missão, com essa mensagem poderosa de boa nova, de que o reino de Deus chegou, já está presente e virá definitivamente. Nós somos instrumentos do reino de Deus, nós anunciamos o reino de Deus. A nossa ambição é o reino de Deus. Muitos crentes se debatem, se degladiam, às vezes em redes sociais, por ambições políticas humanas, por ideias humanas. Eu fico às vezes olhando pessoas dizendo: quantos jovens se desviam quando entram na universidade. Meu irmão, será que o Espírito Santo é mais fraco que as ideias de Karl Marx? Será que o Espírito Santo é mais fraco que ideias humanas, humanistas? Ou será que essas pessoas entraram na universidade e nunca nasceram de novo? Porque se tivesse nascido de novo, seriam missionários na universidade. Não, pastor, eu comecei a ler Freud, eu comecei a ler Karl Marx, eu comecei a ler uma série de pessoas, e a fé cristã é insustentável. Insustentável? O Deus que criou o universo com o poder da sua palavra, o Deus que enche a terra com a sua glória, o Deus que enviou o seu Filho, anunciou salvação, realizou salvação, venceu a morte, derramou o Espírito Santo sobre nós. O Deus que anunciou anteriormente que nos últimos dias nós seríamos tocados por pandemias, por guerra, por terremoto, por traição, o amor se esfriaria. Qual foi a profecia que Deus anunciou que não se cumpriu? Não estou falando de palavras ao vento, estou falando de dados concretos. Jeremias se levanta e diz assim: olha, nós vamos passar 70 anos no cativeiro, não 69, não 71, 70 anos. Os falsos profetas disseram: nós vamos ficar 2 anos, vai ser um bate-volta. Bate-volta? Jeremias 29, gente, o Senhor está mandando vocês plantarem pomares, casem os vossos filhos, porque vocês vão ficar 70 anos aí. 70 se cumpriram. 70 anos se cumpriram. Deus toca no coração de um rei ímpio chamado Ciro e dá uma canetada e diz assim: gente, pode voltar, porque o Eterno determinou que são 70 anos. 70. Aí o sujeito vai para a universidade e fala assim: não, eu comecei a ler Freud, eu comecei a ler. Meu irmão, você tem que nascer da água e do Espírito e levar essa palavra para os universitários. Você tem que ser uma tocha de Deus na sua escola. Você tem que ler a Escritura. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, em nome de Jesus. O profeta diz assim: olha, o ungido de Deus vai ser crucificado na cidade santa. Daniel capítulo 9. Depois, o santuário será destruído. O ungido, o Cristo, só podia morrer antes do ano 70. Todas as profecias são identificáveis, se cumprem na história. As evidências estão na criação. Romanos capítulo 1 diz que Deus colocou na criação, imprimiu na criação a sua própria divindade, o seu eterno poder. Um Deus, para ser criador, ele tem que ser eterno. A Bíblia diz em Romanos 1 que Deus colocou na criação as marcas da sua eternidade, o seu eterno poder. A terra está distante do sol, exatamente na distância que poderia estar. Um pouco mais além ou aquém, ou esfriaria demais, ou queimaria definitivamente.
profeta Isaías diz que a terra pousa sobre o nada, porque Deus estabeleceu uma lei chamada lei da gravidade. Se você prefere crer no acaso, fique à vontade. Eu creio no Deus Criador, em nome de Jesus. Fomos enviados. Depois, irmãos, a palavra diz que os discípulos receberam o sopro do Espírito. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, essas bênçãos que a comunidade experimentou, Tomé não experimentou. E por conta disso, ele declarou que ele não acreditava, a não ser que ele tocasse. Versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: nós vimos o Senhor, nós fomos tocados por Ele, a sua paz inundou o nosso coração, a sua alegria veio sobre nós, vimos o Senhor. Mas ele diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eles estavam maravilhados diante da manifestação de Jesus, mas o texto nos diz que Tomé faltou aquele culto, faltou aquele encontro abençoado e glorioso. Deus sempre tem algo a nos falar quando nós nos reunimos. Deus tem algo a operar nas nossas vidas, mas a ausência endurece o coração e gera dúvidas. Por isso, a mensagem dessa manhã tem como título: a paciência de Deus com os que duvidam. Mas há uma boa notícia nesse texto: Jesus vem novamente ao nosso encontro. Ele é o Deus do recomeço, amados irmãos. Ele é o Deus que tem paciência com aqueles que pedem confirmação. Embora ele vai chamar a atenção de Tomé, dizendo: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, mas ele deu uma nova oportunidade. E quem sabe nessa manhã você está recebendo uma nova oportunidade de voltar ao altar de Deus e dizer: Senhor, a minha fé está fundamentada em Ti. A minha vida vai ser construída na sua palavra, na sua revelação, no seu amor, na sua graça. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver como nós cantamos. Versículo 26, Ele é o Deus do recomeço. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, aleluia. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele vem de novo, querido. Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da nova oportunidade. E me chama a atenção o verso 27, todos estavam reunidos, mas Ele se dirige a Tomé. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus paciente, e nessa manhã Ele está te chamando ao recomeço. Chega de ser um joguete nas mãos do diabo, chega de ser escravizado, acusado. A Bíblia diz: quando o sal perde o sabor, não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Chega de ser pisado, hoje é dia de restauração na sua vida, querido. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Verso 27, chega também a mão e põe no meu lado, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, não duvide mais. Confia na minha palavra, confia nas minhas promessas, confia na ação do meu Espírito na sua vida. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. É isso que Ele é. Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome.
nome poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Ele recebeu esse nome para que um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, irmãos? Não vimos ainda, mas um dia o veremos face a face, de João na sua primeira carta. Todo que nele tem essa esperança se purifica, de que um dia haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, diz o texto, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! O Senhor deu uma nova oportunidade a Tomé, e nessa manhã Ele está convidando você a ser restaurado na sua fé, a ser restaurado na sua comunhão com Ele, porque você também foi enviado, você faz parte de um povo que foi enviado. Não perca o seu tempo, não perca a oportunidade de servir ao Senhor, não perca a oportunidade de anunciar o perdão. Eles receberam essa ordem: se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Anuncie o reino de Deus, prega o evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você é uma testemunha de Cristo, você é testemunha daquilo que Ele fez na sua vida, perdoando você, te recebendo como filho a partir do sacrifício de Jesus, selando você com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Deus, o alvo de Deus, é que nós tenhamos vida. E João diz aí nos versículos 30 e 31 o propósito do seu evangelho. Ele diz: olha, na verdade Jesus fez muitos outros sinais que não estão aqui escritos nesse livro. Estes, porém, ou seja, os sinais que estão aqui nesse evangelho, foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Quando nós cremos, nós temos vida. Estes sinais que estão aqui nesse evangelho. Jesus foi convidado para estar numa cerimônia de casamento no capítulo 2, terminou o vinho, e aí Ele transformou a água em vinho. A pessoa responsável por aquela distribuição perguntou aos noivos: por que vocês fizeram isso? Vocês serviram o melhor, o excelente depois, porque tudo aquilo que Jesus põe a mão fica excelente. Capítulo 4, o filho do oficial do rei está enfermo, e ele pede ao Senhor Jesus que vá até a sua casa para curá-lo. Jesus falou assim: vai, porque teu filho vive. E ele então vai na direção da sua casa, e quando ele está chegando em casa, as pessoas disseram: o seu filho já está vivo, está curado. E ele perguntou a que horas que aconteceu isso, e foi exatamente a hora que Jesus disse: vai, porque teu filho vive. Mas o texto diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. No capítulo 5, num lugar onde muitas pessoas ficavam enfermas, num tanque, estava ali um paralítico há 38 anos. Jesus se dirige a ele e pergunta: queres ser curado? Ele diz: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, as águas se movem e sempre alguém vem primeiro. Jesus falou assim: queres ser curado? E aí Jesus disse: levanta-te. E imediatamente se levantou. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele se manifestou como o Senhor da qualidade. Quando Ele curou o filho do oficial com uma palavra, Ele se apresentou como o Senhor da distância. Não há distância para Ele.
Quando ele cura esse homem que está há 38 anos naquela situação, e imediatamente se levanta, ele se apresenta como o Senhor do tempo. Aquelas realidades que parecem insolúveis, ele resolve com uma palavra. No capítulo 6, uma multidão com fome, doente, Jesus tem compaixão daquela gente, e a partir de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta toda aquela multidão. Ele é o Senhor da quantidade, Ele multiplica, Ele abençoa aquilo que é colocado nas suas mãos. No capítulo 6 ainda, o 5º sinal, Jesus anda sobre as águas, porque Ele é o Senhor sobre a natureza que Ele criou, Ele é coparticipante da criação. A palavra diz, sem Ele nada do que foi feito se fez, portanto não há de se admirar que Ele andou sobre as águas, porque Ele é Deus. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. As pessoas questionavam, ele nasceu assim porque ele é pecador, ou porque os seus pais pecaram. Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Jesus é o Senhor daquelas questões que nós não sabemos responder. Por que nasceu assim? Por que nasceu desse jeito? Jesus diz, isso é para a glória de Deus. E o último sinal, capítulo 11, Jesus tinha relacionamento com famílias, Jesus tinha amigos, e ele perdeu um dos seus amigos, ele chorou naquele dia. Mas ele, quando foi chamado por suas irmãs, pelas irmãs de Lázaro, mandaram um recado dizendo, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aquelas pessoas a quem Jesus ama também ficam enfermas, mas não ficam desamparadas. E eu relendo e pensando nesse texto essa semana novamente, me veio à mente aquela ideia de que ele não chega atrasado. Aparentemente ele demorou-se a chegar. As irmãs disseram, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse aos discípulos, e é interessante que Tomé estava ali também, e disse, nós vamos com ele para morrer em Jerusalém. E Jesus diz, olha, eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. E Jesus então, quando chega naquela casa, Marta diz ao Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, e ele falou assim, olha, se creres, verás a glória de Deus, teu irmão há de ressurgir. Ela, é verdade, lá no último dia. E Maria, da mesma forma, diz essas palavras, mas a Bíblia diz que Jesus move-se no íntimo, e se dirige e pergunta, onde está? Onde o puseste? 4 dias já, amados. O que é que Jesus vai fazer ali? O que nós iríamos fazer? Ele foi porque Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, no último dia. Ele falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estes sinais, esses 7 sinais que estão aqui, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Hoje é dia da sua fé ser renovada. Hoje é dia de você ser renovado no amor de Deus, no Deus que tem paciência com aqueles que duvidam, no Deus que tem paciência daqueles que se afastaram, mas nessa manhã está te chamando ao renovo, ao recomeço, para a glória do seu nome. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração, Provérbios 3:5, que não se apoie no seu próprio entendimento. Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero que você aproveite essa oportunidade que o Senhor está te dando, de recomeçar. Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus que tem paciência. O profeta Isaías diz que o Senhor Ele espera para ter misericórdia de nós, mas chega o dia do renovo,
Chega o dia que Ele quer marcar a sua vida e levantar você novamente, e colocar você no caminho que você deve andar, na presença dEle, confiando nele, não duvidando da sua palavra. Confie na palavra, confie nas promessas do Senhor, não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo usa essa palavra para converter corações e mentes. Leia o Evangelho, leia a Escritura, firme a sua fé em Jesus. Não tenhas medo, não duvides, não sejas incrédulo, mas crente, em nome de Jesus. E aí Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Será que você pode dizer como ele nessa manhã, que Jesus é o Senhor da sua vida, é o seu Deus, Senhor meu e Deus meu? Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida no altar de Deus. Ele te chama ao recomeço nessa manhã. Ele tem misericórdia, assim como teve misericórdia e paciência com Tomé. Ele está estendendo a sua longanimidade. Aproveite essa oportunidade, se renda ao amor de Deus. Talvez você se afastou, talvez você se esfriou na fé, mas hoje o Senhor está reacendendo a chama na sua vida, e dizendo para você: venha, Pai seja contigo, Pai seja convosco. Receba o meu Espírito, receba o renovo do meu Espírito, receba a minha promessa, e cumpra a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu irmão, você foi enviado. Minha irmã, você foi enviada. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Leve essa mensagem do Evangelho até aquele glorioso dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé nesse momento. Você que está em casa, quem sabe você está renovando nessa manhã o seu compromisso com Cristo, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao caminho, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero, Senhor Deus, voltar à simplicidade da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor venha desembaraçar o meu caminho. O salmista diz no Salmo 143:10: ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Faça essa oração, diga: Senhor, guia a minha vida, lidera a minha vida pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade de recomeçar, aproveite essa oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu me rendo ao teu amor. Eu vou orar ao Senhor, e nós vamos cantar uma canção. Se você que está aqui hoje gostaria de pedir ao Senhor que Ele venha renovar a sua vida, renovar você, ou talvez você vai entregar hoje a sua vida a Cristo, enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar, mas eu quero orar nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és o Deus do recomeço. Obrigado pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor. E nós não queremos ser negligentes, Pai amado. Nós queremos aproveitar esse chamado do Senhor, assim como Tu fizeste na vida de Tomé, e pessoalmente o Senhor se apresentou a ele. Que nessa hora a Tua revelação possa impactar vidas, Senhor, para começar uma nova vida em Cristo Jesus, entregando-se a Cristo, recebendo pela fé como Salvador e Senhor, e vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja que nessa hora está reunida para Te adorar, para cultuar o Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. Se o Espírito Santo está falando contigo e você quer recomeçar no altar de Deus, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, e no final eu vou orar por você.